Viver é Melhor de volta aqui na Boa Vontade TV, hoje falando sobre a saúde e os sinais de que algo não vai bem a partir da aparência das unhas e dos pés. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você não sabia disso, preste mais atenção às suas unhas, porque elas podem dar sinais importantes. E a gente retoma a conversa com a doutora Tatiana, porque nós temos aqui alguns outros exemplos de manchas que são bem comuns. Eu acho que você que nos assiste já deve ter tido alguma vez na vida com essas manchas branquinhas, doutora, que aparecem na nossa unha e de repente você não sabe por que está lá e até aparecem com certa frequência. É verdade. Esse tipo de mancha, assim, que geralmente aparece em uma ou duas unhas, às vezes a pessoa até tem mais unhas, que são branquinhas e demoram para... Porque assim, a unha da mão, ela demora 3 meses para crescer completamente, e dos pés é quase 1 ano, tá? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa manchinha faz tempo que tá aí, por que que tá aí há tanto tempo? É por conta do próprio crescimento da unha. Tem que esperar crescer e chegar até a ponta para ser cortada. Exatamente. Mas por que que ela acontece? Ela acontece por conta de uma cutucação, um trauma na fábrica da unha, né? Então, a fábrica da unha fica aqui embaixo, a gente já viu no anterior. O que acontece? Manicure, ou rói unha, ou põe a mão na boca, cutuca a região que está aqui embaixo, que produz unha. Chutar a parede, a cadeira. Pode Jogar ser. bola, por exemplo. Homens que jogam muita bola e acabam machucando um pouco a unha. É muito frequente. Inclusive, quem joga bola não tem só manchinha, não. Tem uns risquinhos mesmo, tem uns sulcos mesmo na unha. Porque a fábrica da unha, ela tem 2 frentes de produção, uma mais superficial e uma mais profunda, entendeu? Então, assim, dependendo se você ataca uma delas, fica branquinho. Se você ataca as duas, aí fica a ondulação, né? Então, é somente isso, assim, não é nada de grave, é só para pegar mais leve quando for fazer a mão, ou de repente fazer uma proteção melhor quando você estiver realizando o seu esporte, se isso estiver incomodando. Diferente disso daqui. Isso daqui, que é o que a gente acaba encontrando na internet quando vai procurar. Se você pesquisar unhas, manchas brancas na unha, vai aparecer um caso mais grave. Você pode encontrar isso aqui. Isso daqui é intoxicação por arsênico, que também dá essa mancha branca, que é chamada de leuconíquia. Mas aqui o que a gente observa? Que ela é em toda a região da unha, né? E ela é entremeada por áreas avermelhadas, tá vendo? Então tem aqui, aí passou um tempo, tem aqui novamente, porque são as exposições ao arsênico. Raríssimo, muito mais frequente na Argentina, onde tem poços artesanais que são ricos em arsênico, e as pessoas, a população normalmente tem o hábito de se expor a esse agente. Então... E aí tem que tratar. Claro, tem que tratar tem que parar de se expor, né? Porque esse é só um sinal que você está tendo contato, mas o arsênico ele é perigoso para a saúde. Aqui uma outra manifestação de transformação na unha, que é uma unha mais amarelada, esverdeada, parece que está com uma textura mais grossa também, né? Isso é a micose da unha, né? Então, assim, o que aconteceu aqui? O fungo atingiu essa unha, né? E, assim, o fungo, ele vai comendo a queratina e ele vai comendo a queratina através dos sulcos que a unha possui. Então, a gente vai vendo esse aspecto aqui. E aí, a gente tem um aparelho que chama dermatoscópio, que a gente consegue, colocando o dermatoscópio, ver com muito mais nitidez isso daí. Ou a gente pode pedir para o paciente ir no laboratório, colher um exame que se chama micológico direto, em que o biólogo que vai colher o exame, vai verificar o exame, ele vai recuperar o fungo, classificar o fungo e dizer com certeza que isso é uma micose e o agente que está causando essa micose para a gente poder fazer o tratamento. Quando a gente pensa em tratar micose, a gente não pensa em algo tão aprofundado assim, inclusive porque há pomadas que a gente compra disponíveis que é para tratar qualquer micose. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque pode não funcionar para todas, então? Então, a micose da unha, ela dificilmente vai se tratar com um tratamento local. Então, assim, é difícil, mesmo os esmaltes ou as pomadas, elas dificilmente vão responder esse tipo de tratamento. Em último caso, pacientes que não podem tomar o remédio oral, a gente acaba recorrendo a esse tipo de tratamento e a gente sabe que a gente só consegue, muitas vezes, segurar a doença no local, não espalhar para os outros lugares, né? Mas a micose de unha, normalmente, ela merece um tratamento sistêmico, ou seja, com medicação oral por um tempo prolongado, de 6 meses a 1 ano de tratamento. É um negócio mais complicado mesmo. Mais complexo do que muitas vezes a gente tenta colocar no dia a dia, né, doutor? Exatamente. E aí tem que procurar um dermatologista, que é quem vai fazer essa identificação e dar o tratamento adequado. Porque muitas vezes o paciente, não sabendo que o tempo é tão prolongado, ele para o tratamento no meio do caminho e não se cura disso, né? Agora, eu acho que o que é importante a gente falar em relação à micose de unha, mais do que qualquer coisa, é que ela só se instala depois de muito tempo que a pessoa tem a micose nos pés.
Então, o ideal é a gente tomar conta para não ter micose nos pés, porque isso vai eventualmente levar a uma micose nas unhas, que é mais difícil de tratar. Como identificar uma micose nos pés? Bom, para começar, que não tem essa história de eu tenho ácido úrico, meu pé é seco. Se o seu pé é seco e alguém falou para você que o seu ácido úrico está elevado, pode ir no dermatologista porque deve ser micose. Ácido úrico não causa secura nos pés, ele causa uma outra coisa, uma manifestação que se chama gota, que é uma dor na articulação do pé. Tá? Então, essa coisa de pé seco, ácido úrico, está completamente fora. É um mito urbano, é uma lenda que a gente ouve muito no consultório e que não tem nada a ver. E aí tem que identificar isso. Algum outro sinal? Não vai ter mancha no pé, nada disso? As frieiras, elas são a fase inflamatória da micose dos pés, mas o mais comum é que o pé seja seco. Você fala, meu pé é seco, meu pé é áspero, meu pé é grosso. Isso deve ser micose. Vá ao dermatologista, que ele vai fazer a identificação do fungo e vai te prescrever um tratamento. A gente tem uma pergunta para responder aqui de um telespectador. É o Clóvis Barbosa, lá de Feira de Santana, na Bahia, que conta que levou uma pancada no dedão do pé, uma mesa caiu em cima do pé. Alguns dias depois a unha caiu e passados 2 meses ainda não cresceu outra no lugar. Ele quer saber se isso é normal. É super normal. O que acontece? 1/3 da unha que a gente tem, vamos supor, a gente tem uma unha, a gente vê 2/3 da unha para fora, a gente ainda tem 1/3 lá dentro. Então, quando essa unha cai, o crescimento dela, que é muito longo, que a gente falou de 1 ano até, você tem todo esse crescimento acontecendo por baixo. Primeiro, por baixo da pele. Então, até ela despontar, uns 3, 4 meses. Então, é muito normal, ele está dentro do tempo regulamentar. Tempo esperado. O que seria um alerta seria quanto tempo? 6 meses passados e nada apareceu? Depois de 4 meses, nada apareceu, é bom procurar o médico. Mas até 2 meses está muito dentro. Então, o Clóvis está tranquilo ainda, fica aguardando a sua unha aparecer. E se você tiver outras dúvidas, perceber que tem alguma coisa diferente, procure uma dermatologista para ela poder te ajudar. A gente continua a conversa ainda, doutora, por favor, mais uma vez a senhora pode sentar. A gente continua, porque ainda tem outras manchas, outras cores que podem aparecer nas unhas, demonstrando que algo não vai bem. A gente vai falar sobre isso ainda no programa. Você percebe que tem bastante pergunta para responder, hein? Mas agora nós vamos já nos preparando para o momento de estudo aqui na nossa programação. Nós já estamos nos aproximando do momento da hora cheia. E você sabe que aqui na Boa Vontade TV, de hora em hora, nós temos um momento ecumênico de prece. É uma tradição pioneira da nossa mídia, no rádio, na TV. Nós sempre temos essa tradição. E nós vamos nos preparando para esse momento. Inclusive dentro do nosso estudo de hoje, quando nós pensamos a importância de limpar os nossos pensamentos e sentimentos, de purificar os nossos pensamentos, o que a gente diz sobre isso? Como é que nós podemos fazer isso? Eliminar aqueles sentimentos negativos que pioram a nossa saúde, que muitas vezes geram doenças, que nos ajudam a melhorar os sentimentos, que podem nos fortalecer, que nos ajudam a encontrar melhores caminhos. É sobre isso que a gente está refletindo no programa de hoje. E uma forma eficiente de fazer isso é estudar o Evangelho, o Apocalipse de Jesus. Esse estudo é dedicado especialmente ao nosso telespectador Aurélio Francisco de Vargas, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, acompanhando o nosso programa. Mandou uma pergunta que a gente responde também já já aqui e pede preces por seus entes queridos na terra e no céu da terra. A ele que já participou, a você que ainda está acompanhando o nosso programa e pode participar também, nós dedicamos a leitura que nós trazemos hoje da Bíblia Sagrada, sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Nós procuramos nas páginas da Bíblia inspiração para resolver os nossos desafios. Mesmo você que não tem tradição religiosa, que não tem o hábito de ler este livro sagrado, pode também se inspirar nessas histórias que aconteceram já há tanto tempo, mas que repetem muitas situações que nós vivemos ainda hoje. E quando nós pensamos em exemplos de como vencer os nossos limites, entre aspas, aqueles sentimentos e pensamentos que nos atrapalham, que nos trazem doenças, nós nos lembramos sempre das lições de Jesus. E é o que nós vamos ver também registrado nessa passagem dos Atos dos Apóstolos de Jesus, no capítulo 12, versículos de 4 a 11. A passagem de hoje é a que narra Pedro é liberto da prisão. A
Aconteceu que Herodes prendeu a Pedro e lançou-o na prisão, entregando-o a 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois que passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Essa passagem vivida pelo apóstolo Pedro, que aconteceu após a crucificação de Jesus, em que os apóstolos também foram perseguidos, mostra um fato que aparentemente poderia não acontecer. Mas o que foi possível? Por que é que foi possível que Pedro recebesse esse amparo? Em primeiro lugar, porque ele estava ali, apesar de preso, mas continuava com o seu espírito liberto pela mensagem de Jesus que ele havia conhecido. O corpo estava aprisionado, mas não a alma. Também por aqueles que nesse momento de sofrimento, em que Pedro seria entregue ao povo e seria feita justiça, entre aspas, porque não seria justiça, nesse momento aqueles que estavam também ao lado de Pedro oravam por ele, faziam algo do ponto de vista espiritual também, e assim fortaleciam seus pensamentos e criaram um ambiente para que a ajuda fosse oferecida. Talvez no nosso dia a dia, nós não podemos ficar esperando que apareça um anjo aos nossos olhos e abra os caminhos, mas há muitas outras formas de receber o amparo divino, e todas elas são importantes. Não é menos ou mais valiosa porque não é tão perceptível assim. Todos nós podemos receber esse amparo, mas para isso precisamos também criar essa condição no nosso espírito e ao nosso redor. Vamos aprender mais refletindo sobre esse assunto, sobre a nossa vida, e quem conduz esse momento é o educador Paiva Neto, com uma mensagem de paz e solidariedade a você que nos acompanha. São 60 anos de comunicação 100% Jesus.